paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos mais uma noite, para juntos podermos adorar, exaltar e louvar a este Deus maravilhoso. Quero que os irmãos abram a palavra de Deus, sem mais delongas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Marcos, ou São João Marcos, que é o nome dele, João Marcos, mais amém, todos mais conhecidos como Marcos, né? Capítulo número 10. A partir do versículo número 46, acredito que todos já conhecem a história deste homem, já ouviu umas 1000 vezes, no mínimo, a respeito da pregação, a respeito da história, da vida deste homem, mas hoje será a 11ª, ou 1001 vezes, que nós vamos escutar. Acredito, confio, creio e tenho fé no meu Deus, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e mesmo que seja a 11ª vez que iremos escutar sobre este homem, será como se fosse a primeira vez, amém? Glória a Deus. O cego de Jericó, ou Bartimeu, né? Amém? Versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, né? Jesus e os discípulos, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Sempre fala errado, eu falo sempre errado. Mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: meu Pai. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, pois o Mestre te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Essa história desse homem, desse cego, Bartimeu, vai nos ensinar no mínimo 4 coisas esta noite: a sua condição, a sua ocasião, a sua constância e o seu galardão. A sua condição, a sua ocasião, a sua constância e o seu galardão. Mas o que é este homem? Por que temos que tratar este homem, ou aprender com ele a respeito da sua condição? Qual era a condição
condição deste homem? Ele tinha duas condições que, bem provavelmente, muitos de nós iríamos desistir. Mas este homem passa para nós duas condições. O que é condição? Condição é o estado de uma pessoa ou de uma coisa. Quer dizer, nós olhamos para o Mateus e dizemos: olha a condição deste jovem. E nós vamos então detalhar as condições dele. Olha a condição desta cadeia. Nós vamos detalhar a condição dela. Ela é nova, vermelha, tem as quatro pés, são pretos, tem imposto. Mateus é um jovem, 15 anos, 14 anos, é bonito, é vistoso, é educado, é um servo de Deus. É a condição dele neste momento. Isso é condição. Mas a Bíblia nos relata, no versículo 46, volte lá, por favor, que este homem ele está com duas condições. A condição de pessoa. Quando nós olhamos para Bartimeu, qual é a condição que nós vemos nele como pessoa? Ele é cego. Esta é uma condição que ele se apresenta diante de Jesus como cego. Foi louvado aqui que Deus é o Deus de todos. É o Deus do cego, é o Deus do mudo, é o Deus do coxo. Não importa a condição humana que nós nos encontremos ou venhamos nos encontrar, Ele é o nosso Deus. E este homem, sentado à beira do caminho, ali da cidade de Jericó, uma cidade que foi amaldiçoada por Josué, lá atrás, bons anos aí, mais de 700, quase 900 anos antes de Cristo. Josué amaldiçoou a cidade de Jericó, amaldiçoou os descendentes, os primogênitos, quem construiu, amaldiçoou tudo. Josué foi o cara, ele é fera. Moisés morreu, o cara manso, morre manso, tranquilo, sereno. Aí Deus coloca Josué, homem de guerra, de batalha, que mata, que quer ver sangue. O negócio dele é virar a espada e então a cabeça rolar. Coisa dele. É o homem de Deus. E Josué não, mas enfim, amaldiçoou a cidade de Jericó. Então provavelmente Bartimeu era jacoroense, né, morava de Jericó, ou jericoriense, né, morava em Jericó, estava na cidade, dessa cidade amaldiçoada. Mas porém, existe um homem que não tem caminho, não se pode medir a altura, nem o comprimento, nem a profundidade, nem a extensão. Há um homem que anda em lugares amaldiçoados, mas não é amaldiçoado. Há um homem que erra em coisas impuras e não é impuro, e não se torna impuro, nem se torna amaldiçoado. Este homem, ele é Jesus. E este Bartimeu sabia muito bem quem era este homem. A outra condição de Bartimeu, a condição agora da circunstância. Qual era a circunstância que aquele homem se encontrava? Sentado na beira do caminho, pedindo esmola, mendigando. Então essas são as duas condições que este homem nos ensina. Quer dizer então que se eu for um cego, se eu estiver à beira do caminho, perdido, num mundo que já foi condenado, num mundo que já foi amaldiçoado, num mundo onde já o maligno, quer dizer que eu não tenho solução. Porque por este mundo, por este caminho, por essas estradas da vida, ainda passa
Jesus Cristo. O que basta nós conhecermos é saber que quem está passando na nossa frente, quem é que está passando? É um simples homem que irá me dar uma simples moeda para eu comprar um simples pão e fazer uma simples refeição? Ou este homem é o homem que pode mudar a história da minha vida? Cabe a nós sabermos. Cabe a nós, ter esse discernimento. Este homem ouviu falar de Jesus. Ouviu? Alguém falou de Jesus para ele. Ou ele leu, ou ele tinha a Bíblia em braille, ou alguém leu para ele Isaías, que falava sobre o Messias, que ia vir curar, que ia vir libertar, que ia vir sarar, que ia vir para trazer vida àqueles que estavam mortos. Alguém, de alguma forma, este homem conhecia Jesus. Porque ele clamou filho de Davi. Não é qualquer um. Não é. Tem crente hoje que fala para ele que a raiz de Jessé, para que isso é comestível? É de fazer chá para garganta? Não sabe que a raiz de Jessé, crente, você não tem tempo na igreja, nem lá, né? Que Deus venha consolar o coração dos familiares da rainha Elizabeth. 96 anos, partiu para agora, a rainha que mais teve anos de império lá, 70 e poucos anos de reinado. Mas que bem é forte, hein? Abençoado. Né? Vamos pedir para Deus consolar o coração dos familiares, do filho que agora, né, herdou ali o reino. Mas enfim, nós temos que saber, conhecer quem é este homem. Quem é Jesus? Este homem está passando aqui esta noite. Passa. Ele passou na tua casa durante o dia, conversou com você, de repente nós não temos ouvidos, falou no escritório, falou na casa, falou na cozinha, falou no banheiro, falou no colégio, falou arrumando, limpando. E através do Espírito Santo, esta noite, ele está aqui também. Basta nós, independentemente das condições da condição que nós estivermos, é nós atentarmos. Sabe por quê? Sabe qual foi a segunda coisa que este homem, ele nos ensina? É justamente isso, a ocasião. O que é ocasião? Ocasião é uma circunstância oportuna para a realização de algo. E isso é ocasião. Não tem aquele ditado que fala que a ocasião faz o ladrão? É porque ele está passando necessidade, está passando por problema, está passando por... E ele precisa, aproveita da ocasião para se tornar um ladrão. E vai e rouba. Então a ocasião faz o ladrão. Esse é um ditado mundano. Mas para este homem, a ocasião o libertou da cegueira. A ocasião fez com que ele viesse ter uma nova história. Como eu já disse, uma nova história. Mas qual foi a ocasião? Sabe qual foi a ocasião? Eita. E ouvindo que era Jesus de Nazaré. A ocasião era, ele viu que Jesus estava passando pelo caminho, e se ele não aproveitasse aquela ocasião, ou aquela oportunidade, o seu grande desejo de tornar ver, porque se ele pediu para Jesus que ele queria ver, este era o desejo do seu coração. Porque quando Jesus indaga ele, quando Jesus pergunta a ele, o que queres que eu te faça? Ele poderia ter falado assim, eu quero a minha herança. Ele conheceu Jesus quem era? Filho de Davi. Esse aí é o Messias, esse aí é o herdeiro.
mas o desejo do coração dele é que ele viesse à vida. E ele não perdeu a ocasião, ele não perdeu a oportunidade, ele não perdeu aquela circunstância que o próprio Jesus fez com que ela foi criada por ele, para que Bartimeu fosse curado. Jesus sabia que Bartimeu ia ser curado? Sim. Mas por que Jesus fez tudo isso então? Por que tem essa história? Para que eu e você viesse a aprender que mesmo se nós nos encontrarmos no caminho, longe, perdido, sem esperança, sem dinheiro, pedindo esmola, se humilhando, porque pedir esmola é uma humilhação, ainda há tempo. É que nem esses dias eu falei para o meu irmão, já profetizando, que ele era o nosso irmão, conversando com ele, ele falou assim: não, o dia que Deus preparar eu vou lá. Eu falei assim: fique sabendo, Senhor, que esse dia Deus já preparou. Sabe por quê? Porque a porta da igreja ainda está aberta. O dia que ela se fechar, aí não adianta mais. Aí sim, você pode colocar em teu coração que você não tem mais jeito, que não tem mais solução, que não tem mais esperança, mas enquanto as portas da igreja estiverem abertas, é o tempo que Deus já preparou para nós. Quando Deus preparar, quando isso, quando aquilo, meus irmãos, nós não podemos deixar que as pessoas continuem falando isso, porque isso são palavras que o inimigo, o diabo, nosso adversário, tem colocado nos corações das pessoas para que eles venham postergar a salvação deles mesmos, se é que eles vão conseguir ser salvos. Porque vai chegar um dia que aí a trombeta vai soar, as escamas dos olhos vão cair e eles vão falar: agora eu vou, não tem mais tempo. Lembra das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. Somente as 5 prudentes subiram e foram se encontrar com o outro. As outras não. Então temos que tomar esse devido cuidado. Nós não podemos perder a ocasião, não podemos perder a circunstância oportuna que Deus quer realizar algo nas nossas vidas. Mas é quando? É amanhã? Não. Foi ontem? Talvez ele tenha feito alguma coisa ontem, mas é hoje. É agora que Deus quer fazer. Mas agora? É agora. É agora que Ele está passando no nosso meio. É agora que Jesus está te dando mais uma oportunidade de esclarecimento da palavra dele, que Ele tem poder para fazer o sobrenatural na nossa vida. Nós não podemos perder a ocasião. Sabe o que mais? Este homem nos ensina, versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Sabe o que ele nos ensina? A sua constância. Quantas vezes já não quiseram me calar? Eu mesmo. Quantas vezes? É pedra, é pau, é arame farpado, é árvore inteira, é galho de árvore. Quantas vezes já não tentaram me calar? Mas o que eu quero de Deus é a salvação, é o que eu preciso. Eu preciso ser curado, eu preciso parar de mendigar, eu preciso parar, eu preciso ter visão, eu preciso andar, eu preciso falar, eu preciso escutar. Então a constância que este homem teve diante dos problemas, ou diante da multidão, fez com que ele viesse a ser curado. Logo, nós nos lembramos do quê? Da mulher do fluxo de sangue. 12 anos sofrendo uma enfermidade. Só que entre
enfrenta uma multidão. E aí? Eu enfrento a multidão ou digo, não, deixa quieto, não é hoje não. Pode ser amanhã. Já sofri 12 anos mesmo. Quer mais um dia? Um dia mais, um dia menos. 12 anos em um dia. Ei, não. Jesus está passando hoje. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei se é enfermidade no espírito, na alma, no corpo, mas Deus está passando hoje. E o que nós temos que ter é constância. O que é constância? Constância é persistência, é insistência, é obstinação, é teimosia. Faz não, vou. Cala a boca, cala não. Fica quieto, clama cada vez mais. Cala-te. Quem é você para falar, eu sou filho de Deus? Eu vou falar, eu preciso de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala-te, irmã. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ei, fala mais baixo. Filho de Davi, tem misericórdia. Grita mais alto. Porque eu tenho absoluta certeza que Jesus está pronto, prestes a parar diante de nós. Ele vai parar. Já parou uma vez, ele pode parar outra. Já parou 2, 3, 4, 5, ei, clame, continue clamando, porque ele vai parar de novo. Ei, pare de orar pela tua filha, não tem mais jeito. Ei, pare de orar, de clamar pelo teu esposo, pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu pai, de teu pai. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele irá parar diante de você. Apesar da oposição da multidão, continue clamando por Jesus. A verdadeira fé não se deixa intimidar pela opinião de ninguém. De ninguém. A verdadeira fé não te deixa, ficar tímido, com medo, amedrontado, sem força, sem coragem. A verdadeira fé não te deixa ficar dessa forma. Ela vai te impulsionar a clamar cada vez mais alto. Aquele homem não estava nem aí para os discípulos. Eu acho que era mais crente que os discípulos. Era o homem mais crente naquele lugar, era o cego Bartimeu. Tem uma história, eu não me lembro muito bem de alguém que era cego, estava subindo uma montanha, não sei o quê, não sei se era sapo, quem que era cego, porque ele não via, todo mundo desistia, ele não conseguia, e aquele foi subindo até que ele foi o único que alcançou. Hã? Quem da formiga? Para pegar o grãozinho de açúcar no palito, para subir açúcar de luta. Vai subindo, vai. Não desista. Não desista. Tem uma cena de um filme que é épico, que é maravilhoso. É um filme que, claro que eu não falo aquilo que eu gosto, futebol americano, né? Já joguei, é um esporte maravilhoso, um esporte lindo, limpo, saudável de jogar. Mas tem uma cena de um filme que o juiz, o técnico, pega um cara que é da zaga, um cara forte, pesado, um zagueiro, aí põe um atacante em cima das costas dele que pesava mais de 60 quilos e perguntou para o zagueiro: olha, quantos jardas você consegue andar com esse, falando nas costas? Não sei, talvez umas 10, umas 12 jardas. Então tá, então vendou os olhos daquele moço, daquele zagueiro, vendou, tampou, fez o que o menino subiu em cima da sua, e ele começou ali, sem tocar o joelho no chão, só com a palma da mão e a ponta dos pés, que assim
E aquele menino nas costas, ele foi. Ele falava: eu não aguento mais, meu braço está queimando, eu não aguento mais. E o técnico ficava: vai, você consegue, não deixe que nada te desanime. São poucas as pessoas ao nosso lado que estão dessa forma. Aquele menino, aquele jovem, ele rodou 99 jardas aproximadamente. 99 jardas são quase 100 metros. E cada jarda é 90 centímetros. Não chega a dar um metro. Olha, o rapaz que não conseguia andar nem quase nada. De repente atravessou o campo andando. Por quê? Porque ele não estava vendo. E às vezes é necessário nós vendarmos os nossos olhos para que nós não venhamos olhar para os problemas, para as circunstâncias, para as pessoas que estão ao nosso lado, para que nós venhamos ser vitoriosos, como este homem foi. Ele não viu a multidão, ele simplesmente ouvia: para de falar. Não, ele clamava mais alto, e ele falava mais alto, porque ele teve constância no seu objetivo. O objetivo dele qual era? Chegar diante de Jesus, chamar a atenção de Jesus. E ele chamou, sabe por quê? Olha, o versículo 49 vai dizer: e Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo: tem bom, fica tentando imaginar os discípulos, a vergonha que eles não tiveram que passar. Porque os mesmos que estão te falando para calar a boca, para parar de falar, para parar de pegar, são os mesmos que vão levar a boa notícia para você depois. Aí eu quero ver ter cara, porque tem que ter coragem, porque é humilhante. Assim, o certo que você é, vocês não são os que me mandaram calar, elas estão me chamando? Os mesmos que mandaram o cego parar de falar foram buscar ele, porque o mestre o chamou. E os discípulos disseram: tem de bom ânimo, levanta-se que ele te chama. E lançando sobre si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Aqui, o galardão de Bartimeu, o galardão do cego. Primeiro, Jesus o chama. No versículo 51, prova. Ele me chamou aqui para quê? Lá fora o mundo estava tão bom, eu venho para a igreja, parece que tudo complicou mais ainda a situação. Não é? Ai, estava tão bom que eu estava. Mas você não estava pedindo cura, você não estava me chamando. Eu só ficar: ai meu Deus, me ajuda. Ai meu Deus, me ajuda. Ai meu Deus, ai não sei o que. Ai Jesus. Aí Jesus resolve parar diante dele. E chama ele: vem para a minha presença. Eu venho. Porque as pessoas que falavam que ela não tinha mais jeito, foram buscar ela. Eu sou um desses, estou aqui. Quantos não falaram que eu não tinha mais jeito? Estou aqui. Jesus nos chama para a presença dele, só que quando ele nos chama, ele nos prova. Jesus nos chama para provarmos, para ver o que realmente nós queremos, ou se aquilo que nós estamos fazendo é verdadeiramente de coração, ou é simplesmente para chamar atenção. Como muitos por aí, só querem chamar atenção, só querem fazer barulho, só querem pular, é os crentes oba-oba, é o crente que não tem compromisso, não quer nada com nada, mas quer fazer barulho. Quer dizer, não, eu sou crente. Sabe de nada, inocente. Sabe o que é ser crente? Crente até o diabo é. Que medo. Crente até o diabo é, porque ele é crente. Ele tem fé. Ele crê que vai conseguir te
sou o cristão, eu sou o evangelho, eu sou não sei o que, fui no terreno do inimigo, levei um monte de bordoada, apanhei, não tomei vergonha na cara, e assim vai, e continua brincando, fiz uma paródia aqui da música do louvor aqui, e assim vai. Aí Jesus chama o Bartimeu, come on baby, please now. Vamos cá, camarada, eu quero trocar uma ideia com esse camarada, ver qual é que é. E Bartimeu foi. Quando Jesus nos prova, ele pergunta: o que você quer? Agora você está na minha presença, você conseguiu chamar a minha atenção, e agora o que você quer? Eu quero a cura. Versículo 51. O que queres que eu te faça, Bartimeu? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Galardão. O galardão o Pai nos chama, o galardão o Pai nos prova, o galardão o Pai nos cura, o galardão, sabe o que ele faz? O galardão, quando Jesus está na nossa vida, ele nos atrai para perto dele. Senta aí, meu amado, em nome de Jesus. O galardão de Jesus, ele nos atrai para a sua presença. Quando verdadeiramente nós somos curados, sabe o que acontece? Não é só quando é verdadeiramente, porque Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou, somente um foi verdadeiramente curado por Jesus, porque Jesus atrai. Olha o que esse homem fez no versículo 52. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo aquele homem viu. E o que aconteceu com aquele homem? E seguiu a Jesus pelo caminho. Então este homem nos ensina qual é a condição que nós estamos vivendo, qual é a ocasião que nós estamos passando, qual é a constância que nós estamos tendo diante da dificuldade. E ele nos ensina que Jesus é o homem do galardão. Ele chama, ele prova, ele cura, e a gente continua andando com ele. Não é mais um homem que ficou à beira do caminho, mesmo depois de curado. Ele foi curado, reconheceu Jesus e continuou caminhando no caminho de Jesus. Quantos não são curados, não são libertos? Quantos recebem do Pai a cura, a libertação e sai da presença de Deus e não querem mais saber de Deus? Quantos? Mas o importante, não que isso seja menos ou mais importante, as pessoas que saíram da presença do Pai. Lamentável, esta é a verdadeira palavra. Obrigado, irmão. A verdadeira palavra é lamentável. Mas que nós, nesta noite, venhamos pegar esses ensinamentos que este homem estava perdido, sentado, largado, às vezes abandonado por muitos, numa terra, num caminho amaldiçoado, mas que ele resolveu clamar a Jesus. Ele resolveu se humilhar a Jesus. E depois de ser curado, ele resolveu, o mais importante, continuar no caminho de Jesus.
podemos deixar de seguir a Cristo. Temos que ser gratos a Cristo. Gratos. Jesus podia ter passado por aquele homem. Jesus podia ter nem sequer ter liberado o poder para a mulher do fluxo de sangue. Mas Ele gosta de pessoas. Jesus, Ele gosta de pessoas que chamam a atenção dele de forma diferenciada. Sabe quando você vai num lugar, eu não vou falar nome, em algumas igrejas que eu já frequentei quando eu era pequeno, criança, e você vai num lugar, mas você entra e sai. Quando não sai, pior, sai do mesmo jeito. Porque todo mundo quer chamar a atenção de Deus da mesma forma. É uma liturgia, é um panfleto que as pessoas leem do começo ao fim, que alguém planejou durante a semana, e ali naquele lugar é lido este panfleto, e ali as pessoas chamam a atenção de Deus da mesma forma. Não tem algo sobrenatural, não acontece algo extraordinário, simplesmente há uma multidão, como havia sempre uma multidão do lado de Jesus. Mas sempre que alguém chamava a atenção de Deus de forma extraordinária, diferenciada, Jesus parava. Jesus, opa! Tem alguma coisa diferente aqui, e eu preciso fazer, eu preciso curar, eu preciso libertar. Jesus indo para a casa de Jairo, uau, o príncipe da sinagoga, um cara top, zerado naquele tempo, era o maioral. Jesus caminhando para a casa de Jairo. De repente já tem uma janta boa, uma comida boa, um negócio bom, uma conversa boa, pessoas inteligentes. Mas espera lá, no meio daquela multidão que todos estavam indo com Jesus, alguém chamou a atenção de Jesus extraordinariamente. E ali ele resolveu parar. E novamente, por isso que às vezes não é bom só ser discípulo de Jesus. Os discípulos de Jesus folgavam muito em Jesus. Os discípulos não viram nada disso acontecer. Jesus para. E o Senhor consigo, Jesus. Amém. Jesus para, e os discípulos estão ali. Mas Jesus, por que você parou? Alguém me tocou. Mas mestre, quantas vezes já aprendeu? Alguém me tocou. Esses são os simples discípulos de Jesus. Aprendi a palavra, aprendi a Jesus, aprendi sobre Ele, estou indo na igreja, estou fazendo. Esteja sempre atento ao extraordinário, esteja sempre atento, porque alguém pode estar tocando em Jesus, e Jesus está querendo te usar para fazer o sobrenatural na vida das pessoas. Nós temos que mudar a história das pessoas que vivem em Estrela do Norte, e aonde quer que seja, em Pirapozinho, nos 4 cantos da cidade, nos confins da terra. Pois foi para isso que nós somos chamados. Que nós não venhamos ser. Já mudei terra, dá para pregar agora sobre os discípulos, né? Coitado deles. Mas amém. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Aprendemos muito sobre este homem Bartimeu nesta noite. Amém?